How are you? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre numbers, tá? Os numbers tem duas separações que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os cardinal numbers. O que isso quer dizer? Os números cardinais são aqueles números normais, digamos, que são aqueles que a gente usa todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Para te ensinar esses numbers, eu vou usar duas estratégias diferentes. Então, primeiro, eu vou separar os números, né? Vou começar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos até aqui por enquanto, tá? Então, eu vou escrevendo em inglês e vou falando. E você, se quiser, vai copiando ou repetindo, tá? Repete, que é bem importante, e daí você vai pegando a pronúncia também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repetindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estes são os básicos. Sabendo esses, vocês conseguem fazer muita coisa, tá? Agora, a partir daqui, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Do 10 ao 19, a gente vai prestar muita atenção, porque tem algumas coisas também bem específicas, tá? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu botar o 15 aqui do outro lado. 16, 17, 18 e 19. Por que isso aqui é muito importante também? Aqui em cima são os números básicos que a gente usa para formar todos os outros, ok? Aqui, o 10, o 11 e o 12, eles ainda são um pouquinho diferentes. 10 a gente chama 10, 11, 11, sim, que nem a 11 do Stranger Things, mas enfim, 11, e 12. 10, 11, 12. A partir daqui, para você lembrar como é que funciona, eu te digo assim, lembra da idade em que as pessoas são adolescentes. Normalmente os adolescentes estão entre 13 e 19 anos, né? Então, eles são os adolescentes. Eu já vou te dizer por que a gente tá lembrando disso. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por que eu te lembrei dos teenagers, dos adolescentes? Olha a palavra adolescente. Ops. Teenager. Ou ainda posso chamar de teen. Se eu uso teen, eu vou lembrar que teen é adolescente. Se eu lembro que teen é adolescente, olha aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A sílaba mais forte, aquela que a gente vai falar mais forte, é a última, é o teen. Por isso, tá? E isso vai fazer diferença porque, olha só, a partir daqui, deixa eu te mostrar, então, de 10 em 10. A gente já viu que o 10 a gente chama de 10. O 20 a gente vai chamar de 20. 30 a gente chama de 30 ou 30, também dá. 40 a gente chama de 40.
50 para 50. Isso é um F, tá? Tá feio, mas é um F. 50. 60 para 60. 70. 80 e 90. Ok? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. São muito parecidos com esses aqui de cima. Só que se a gente lembra do teenager, a gente lembra que é teen e não T. Qual que é a diferença na hora de falar? Lembra que eu te falei que aqui a sílaba tônica, aquela que a gente vai falar mais forte, é a final. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui embaixo não. Aqui embaixo vai ser a primeira que é mais forte. Então, é 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? Então, olha a diferença. Onde eu marquei é onde a gente vai falar mais forte, tá? A partir daqui, é bem intuitivo, é bem fácil de lembrar. Porque se eu quero dizer, por exemplo, 25, eu pego o 20 e junto com o 5 lá de cima. Então, 25, eu vou falar 20, vou botar um hífen, 5, 25. 73, eu vou dizer 73. 97, 97, tá? Até aqui é suficiente por enquanto. Depois, em outro momento, eu faço um outro vídeo explicando a partir do 100 como é que a gente monta. Mas se você lembrar disso aqui, já tá ótimo. Mas lembra que aqui em cima eu te falei dos cardinal numbers, né? Que são esses números, entre aspas, normais, aqueles que a gente usa com mais frequência. Mas existem também os ordinal numbers. Por que ordinal? Ordinal são aqueles números que a gente usa para falar de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, lembra? Então, isso aqui é importante porque estes são os que a gente usa em inglês para falar das datas. Em inglês, a gente não vai dizer dia 1, dia 5, dia 10. A gente fala dia 1º, dia 5º, dia 10º, como se fosse, né? Então, lembrando o seguinte, o zero, né? O zero não existe nos ordinais, não tem a ordem zero. Então, a gente vai começar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai ter uma coisinha que é diferente. Em português, a gente coloca uma bolinha para indicar que é a ordem, né? Essa bolinha mostra que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto e assim por diante. Em inglês não é a bolinha que a gente vai usar. Já vou te mostrar o que a gente vai usar no lugar, tá? Então, o primeiro a gente chama de first. Segundo é second. Terceiro é third. Quarto é fourth. Quinto é fifth. Pera que eu escrevi bem feio aqui. Fifth. Sexto é o sixth. É ruinzinho de falar, mas esse TH no final ele quase não é pronunciado. Sixth, ok? Seventh. Eu tô forçando para você ouvir que ele tá ali. Mas na hora de falar, às vezes ele nem aparece na fala, tá? Eighth. Olha que linda essa escrita. GHTH, mas é assim mesmo. Ninth. Não tem o E aqui, tem que prestar atenção. Muda um pouquinho alguma coisinha. E tenth.
Você notou que aqui no final eles terminam todos quase em TH. Porém, aqui em cima termina em ST, aqui termina em ND e aqui em RD. Notou isso? Pois então, é essas letrinhas que vão ir do lado do número para mostrar a ordem. Então, se é first, é 1 ST. Se é second, é 2 ND. Se é third, 3 RD. Se é fourth, 4 TH. E a partir daqui, todos eles vão com TH em cima. Todos eles com o TH. Teacher, mas então a partir do 4 tudo vai com TH? Sim e não. Quer ver? Os teens, eles são os diferentões da parada. Eles vão estar sempre diferente do resto. Então, aqui a gente vai ter o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ups! Ai, que números feios. Faz direitinho, teacher. 19 e 20. Então, 11. O número 11 é 11, né? Boto TH no final. 12 é 12. 12. Mas eu vou mudar um pouquinho, não vou só botar o TH, ele vai ficar 12. Eu troco VE por F. 13th, a partir daqui é mais ou menos sempre o TH no final. 13th. Oops, sorry. 14th. 15th. 16th. 17th. 18th. 19th. Ops, escrevi errado. 19th. É só no 9th que a gente não coloca o E, tá? Aqui no 19th ele vai. O 20, ele é uma escrita bem diferentona, tá? É o 20th. 20th. Lembrando que aqui vai todo mundo com TH. Vou botar aqui, então. Esses todos vão com TH. A partir do 20, daí sim, a gente só vai prestar atenção em um detalhe. 11, 12 e 13, eu já falei lá nos cardinais que eles são diferentes, né? É o pré-adolescente, ele não sabe ainda se ele é criança, se ele é adolescente. Então, ele tá ali no meio do caminho, então ele vai sempre ser assim, diferente. Ele tem a sua identidade própria. A partir do 20, tudo que terminar em 1, 2 e 3, lembra do pódio, né? Como assim pódio? Nas Olimpíadas, nos campeonatos, quando alguém fica os primeiros colocados, a gente sempre usa primeiro, segundo e terceiro, não usa? Então, usou o primeiro, segundo e terceiro, é pódio, que a gente chama. Primeiro, segundo e terceiro, a partir do 20, eles sempre vão terminar assim. Lembra que a gente falou que se eu falar 21, eu vou escrever 21, né? Para fazer o ordinal, para fazer a ordem, a gente troca o one por first. Se eu troquei o one por first, termina em ST, então é 21st. Se eu escrever 22, ficaria 22 no cardinal, né? No ordinal, eu troco o to por second. Second é ND. No 23, fica 23, né? Mas no ordinal, eu troco 3 por third. Third é RD, third. A partir daqui, eu vou subir um pouquinho. A partir daqui, o 24. 24.
For, ordinal, é fourth. Fourth é TH. Ok? Teacher, e se eu quiser fazer o 35? 35 é 35. 35, o 5 eu troco por fifth, que é assim o ordinal, TH no final. E se eu fizer 92? A posição 92 seria 92º em português. Olha que numerozão, né? Em inglês a gente escreve 92. O cardinal. O ordinal, na ordem, eu troco o to por second. E daí esse é o ND que vai aqui. Se eu fizer o 43, 43 é 43. Troco o 3 por third, RD. E assim por diante. Mas a gente não vai precisar disso, porque a gente vai escrever a data, por enquanto. Com isso, né? Precisando, claro, tá ali, já sabe como é que faz. Mas para escrever a data, por exemplo, eu vou escrever assim. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 18 de fevereiro de 2023. Eu posso escrever a data assim. Fevereiro é February. 18. Como é que eu escrevo 18? É 18, né? Mas, em ordinal, fica 18th, com o TH no final. Então, 18th, February 18th, 2023. No meu caso, é Saturday. Se eu quisesse colocar o dia 11 de maio, né? Eu falaria May 11th. Dia, sei lá, 25 de dezembro. December 25th. O dia 1º de novembro. November 1st. Ok? That's it. That's all you need to know. Era o que a gente precisava saber por enquanto. Thank you and goodbye. See you around.